Olá, estamos chegando com mais um Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. Uma pesquisa divulgada no ano passado revelou que os brasileiros passam mais da metade das horas em que estão acordados diante de telas. Somos o segundo país no mundo que mais gastamos tempo em frente a celulares, TVs, tablets e computadores. Quais os efeitos desse uso excessivo de telas, especialmente na infância e adolescência? Que consequências físicas, emocionais, psicológicas elas podem provocar na vida de crianças e adolescentes? E como potencializar uma forma saudável no uso das novas tecnologias para essa geração? É o que vamos debater no Contraplano de hoje. Para debater sobre o uso excessivo de telas na infância e adolescência, recebemos a pedagoga Benedita Frazão, o psicólogo Rodrigo Oliveira e a pediatra Joana Portela. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria começar perguntando o seguinte: é quase inimaginável a gente pensar uma sociedade hoje sem as telas. Sim. O problema está no uso excessivo delas? O que vocês acham? Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema extremamente importante e relevante da gente conversar, falar. É necessário, né? Nós vivemos uma sociedade que ela não tem como desvincular realmente do uso de telas e de diversas telas, das tecnologias. E aí entra a TV, entra o tablet, entra o celular, enfim. Então, qual é a maior dificuldade, né? Eu acho que o maior problema não está realmente no uso excessivo, mas em si no cuidado que a gente precisa ter sobre o uso dessas telas, né? Eu acho que elas são necessárias, elas precisam estar no contexto, mas a gente está perdendo a mão, né, desse uso, porque a gente não consegue desvincular, não consegue fazer nada no nosso contexto sem ela. E falta orientação. E quando a gente fala desse uso excessivo da criança ou do adolescente, eu acho que tem que entrar o adulto sim no processo, porque o adulto é o modelo. O adulto é quem vai monitorar, o adulto é quem vai realmente organizar o uso dessas telas no dia a dia da criança e do adolescente. Rodrigo e Joana querem também comentar sobre isso. E esse é um tema que a gente está trazendo para discutir sobre o uso na infância e adolescência, mas poderia ser para qualquer idade, Sim. não? É verdade. A gente tinha nossos avós que, inclusive, comentavam uma frase inúmeras vezes. Eu acho que todo mundo já deve ter percebido e recebido esse comentário de um avô. Aproveitem a infância porque ela é a melhor fase da vida. E por que será que essa é a melhor fase? É justamente porque na primeira infância, que é o que a gente relaciona de 0 a 6 anos, é justamente ali aquele período que existe a formação da arquitetura cerebral, onde vai acontecer e vai servir como alicerce para que as próximas aquisições que aquela criança conquiste, ela aconteça gradativamente ao longo da sua vida, certo? Então, a gente sabe também que é nessa primeira infância que existe essa estruturação do corpo mental, onde existem essas conexões nervosas. Essas conexões o que seriam? Seriam justamente os estímulos nervosos, onde transmite a sensação da memória, a sensação das habilidades para dentro do cérebro. E isso faz com que a gente consiga perceber que o efeito negativo ele pode acontecer no excesso daquela utilização. Sim. Afinal de contas, a infância e a adolescência, ela não tem ainda um amadurecimento dessa parte cerebral ao ponto de conseguir identificar, não, este tempo é suficiente para eu poder ter prazer, ou esta atividade com a parte tecnológica, através de uma leitura, é mais saudável do que de repente um jogo. Né? Então sim, a gente consegue perceber que a tela, o desenvolvimento tecnológico, ele pode trazer alguns, né, efeitos positivos, mas sempre sobre a necessidade de uma vigilância, de um adulto responsável, para que consiga decidir aquela atividade específica, aquele período ideal para que consiga trazer um estímulo adequado.
Você fala disso, eu lembro, juntando com uma coisa que eu estava conversando antes com a Benedita, que é, a gente fala em modelo, né? Em dar modelo, e o quanto é difícil você supervisionar essa utilização quando você, como pai ou responsável, também está imerso nessa lógica. Como que eu vou conseguir aplicar essa regra de dizer, olha, utiliza menos, só pode em dias que você não tem atividade escolar, cumpre teus compromissos primeiro, quando eu mesmo não consigo, às vezes, dissociar o que é meu trabalho, o que é meu lazer, quando eu mesmo trago meu celular para a mesa. Então, acho que é uma questão que vai muito além do próprio controle ali objetivo das horas utilizadas, mas eu acho que é um convite também para a gente se examinar e questionar como é que a gente tem utilizado essas mídias, né? É verdade, a gente, quer ou não, a gente serve de modelo o tempo inteiro, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, como eu falei, que ainda não têm a maturidade cerebral suficiente para poder fazer as decisões definitivas. Então, eles percebem, eles nos observam, né? Nos questionam. Nos questionam. E às vezes até nos cobram. Sim, sim. E do ponto de vista acadêmico, né, que é o meu lugar, né, de fala e de atuação, a gente tem uma cobrança imensa, né, do 0 às 6. 6, a expectativa é que a criança esteja lendo. Ela precisa ler naquele processo, né? A gente precisa entregá-la ali para o segundo ano com 7, com uma leitura ali previamente. E aí, qual a nossa dificuldade? É trazer o foco da criança para esse lugar, né? Em alguns momentos é importante trazer a telas. Para algumas crianças, a tela, nesse momento, ela é super saudável, né? Porque a gente sabe que cada criança tem uma forma, um estilo de aprendizagem diferente. E a tela cabe muito, mas para algumas crianças não é tão, né? Não é tão necessária nesse momento. E aí, quando a gente expõe mais cedo, a gente desfoca um pouco essa criança daquele objetivo, que é a nossa preocupação hoje, né? Quando a escola insere muito essas telas muito cedo, para essa criança também, né? Porque a gente está falando de um cuidado da família, mas é algo que acontece também na escola. Então, a escola hoje proporciona muitas telas para a criança em um tempo longo, e é algo realmente que está preocupando a gente, né? Porque existe uma expectativa, a gente tem ali os marcos que se espera que a criança desenvolva algumas habilidades, mas alguns fatores estão interferindo, sim. A gente está falando aqui de 3 campos, né? O campo da pedagogia, da psicologia, da pediatria também. Que consequências a gente consegue perceber, por exemplo, no aprendizado, que acabam sendo negativas, que dificuldades, ou que problemas esse uso excessivo de tela gera, do ponto de vista mental também, da saúde mental, especialmente de crianças e adolescentes, e no caso, por exemplo, de aspectos físicos também, né? O que a gente pode demonstrar para o telespectador que está em casa de que esses problemas eles são provocados, por exemplo, pelo uso excessivo de telas? Pronto. A gente tem um lado super positivo, porque as telas elas agregaram muito ao contexto educacional. Eu acho que nós, adultos, professores, a gente precisa saber utilizar mais as telas de forma produtiva para essa criança, que é um ponto de preocupação, né? Se traz um sistema novo, mas quem está gerenciando ele não está preparado para gerenciar. Então, eu acho que a gente traz um leque muito grande para essas crianças. Então, ela tem a possibilidade, gente, de conhecer o mundo. Meu filho tem 5 anos e ele consegue falar para ti de cultura de outros países, por exemplo. Ele pesquisa. Ele sabe capitais, estados, bandeiras, hinos, porque ele pesquisa. E não foi o professor da escola que ensinou, foi ele pesquisando usando a tecnologia. Isso é maravilhoso, né? Mas a gente tem um outro lado disso, né? Que é quando a gente não cuida desse uso, interfere no lado acadêmico. O que eu percebo hoje, né? Como psicopedagoga, como diretora de um acompanhamento pedagógico, a gente percebe que algumas crianças elas têm dificuldade de desvincular, né? Isso está interferindo em que momento com elas lá no processo. Nas relações, algumas crianças elas estão muito mais introspectivas. E quando ela está introspectiva, ela tem dificuldade de expressar aquilo que ela pensa, em elaborar um argumento, em fazer uma produção textual, por exemplo, pela falta de treino e porque ela está mais hiperfocada naquele lugar, é um ponto de preocupação. São crianças que estão mais dispersas. E eu não estou dizendo que elas estão num quadro de transtorno do neurodesenvolvimento, no caso do TDAH, que não causa pelo uso da tecnologia de forma alguma, mas elas estão mais desatentas. E eu associo a isso a uma fadiga mental. Então a criança está cansada. Aí, no meu caso, que a gente trabalha no contraturno da escola, ela chega cansada. Aí eu pergunto, o que você fez no almoço? Tia, eu fiquei o almoço inteiro usando o meu tablet. Aí você tem que ter uma sessão psicopedagógica 2 horas. Ela não vai ter o efeito que a gente espera, porque a criança está cansada. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. O outro é raciocínio lógico, mais lento. Aquela área ali das funções executivas, né, que a doutora Joana sabe bem, o Rodrigo também, que é uma área que é necessária para a aprendizagem, que é uma memória operacional rápida, um controle inibitório da atenção, a gente percebe sim que tem um efeito quando a criança usa demais essa tela.
Rodrigo? Pensando numa perspectiva profissional mais pessoal, Sim. também eu pensei assim, o quanto que facilita o acesso aos serviços Sim. de psicologia, o recurso da tecnologia, por exemplo, né, como o meu trabalho. Mas pensando no paciente em si, eu vejo que o ambiente ali online, ele pode favorecer você desenvolver algumas habilidades que fora, na vida real ali, poderiam Sim. ser mais difíceis, por exemplo, habilidades sociais, porque na internet aquele ambiente oferece um risco muito mais baixo de punição. Se eu tenho vergonha ou dificuldade de interagir, eu vou conseguir, talvez, um traquejo ali, eu me expor um pouco mais, mas a pegadinha disso tudo é que ao mesmo tempo que eu posso me expor e com menos risco de punição, eu também posso ter um déficit no desenvolvimento dessas habilidades, porque eu não vou conseguir, na conversa ao vivo, sei lá, desenvolver uma conversa que vai fluir, que eu vou conseguir ouvir o outro, explorar o que ele tem para dizer, porque eu estou sempre ali atrás numa conversa muito editada, muito pensada. Então são contrapontos ali muito, né, que às vezes... A gente viveu isso muito pós-pandemia, né? Eu atendo adultos também, e eu atendo adultos dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Obviamente, algumas crianças, por exemplo, com TEA, ou adolescentes com TEA, que não teve uma boa estimulação ali, ele vai ter uma dificuldade enorme de interação na vida adulta. E aí, o que foi que aconteceu? A gente recebeu muitos acadêmicos, pessoas que acabaram de entrar na universidade dentro desses transtornos. Gente, qual é o maior desafio delas? A interação nesse lugar. E o que elas sabem fazer? Eu queria tanto fazer online. Mamãe, me coloca na faculdade EAD. Ô Benedita, insiste com a mamãe para ir para a faculdade EAD. Porque era mais fácil para eles se resguardarem nesse momento. Da gente tentar fazer manejo, gente, de comunicação com coisas muito bobas. Vamos falar da máscara, que é muito difícil ficar de máscara e tal. Assim, trazendo para eles estratégias de como se comunicar. Para ele é muito mais legal ficar ali, realmente, usando as telas, para não se expor. Então, faltou a pandemia, ela veio para alertar a gente sobre isso também, né? Sobre esse olhar que a gente, às vezes, não tem. E muitas crianças, elas realmente se escondem nesse lugar, porque é muito mais fácil para elas. Que aí tem que ver, né? Até que ponto é um facilitador e até que ponto vira uma fonte de fuga, de esquiva, para eu não me expor para uma situação onde eu realmente preciso, né? É verdade. A gente consegue perceber que a pandemia, ela sim acelerou a evolução tecnológica, principalmente dentro do lar, né? Uma vez que acabou gerando a ausência da rotina daquela criança, daquele adolescente, onde ele precisou ficar dentro, né, da sua própria casa, numa nova adaptação. Então, a gente consegue perceber, sim, que o período da pandemia, fisicamente, não trouxe tantos prejuízos físicos, patológicos, no que diz respeito à criança, mas o período pós-pandêmico, no que diz respeito à parte cognitiva e emocional, a gente tem enfrentado, sim, grandes mudanças e grandes desafios. Sim. E é por isso que a gente consegue perceber que o uso excessivo, ele pode trazer o que a neurociência ela afirma ser um estresse psicológico, um estresse cerebral, ao ponto de trazer consequências no que diz respeito ao sistema neuroendócrino, com a produção excessiva de hormônios, e aí a partir disso a gente pode ter alterações comportamentais. Eu posso ter alterações na produção lá da região límbica do cérebro, que está muito relacionada com a parte emocional, e também na região cortical, que é a região frontal do cérebro, onde vai ter aquele discernimento, vai ter aquela autonomia. Então, o que a gente já falou anteriormente é o amadurecimento cerebral, que a gente consegue perceber que na primeira infância ele ainda é muito imaturo, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS, elas defendem a não apresentação de telas até 2 anos, porque consegue perceber o efeito negativo que existe dentro dessa faixa etária, mas existe sim a possibilidade de uma utilização saudável.
Por exemplo, de 2 a 5 anos a gente recomenda a utilização pelo menos até 1 hora por dia. E acima dessa idade, de 6 anos até a adolescência, a gente recomenda no máximo até 2 horas ao dia, né? Porque a gente sim consegue reconhecer que esse amadurecimento ele só vai acontecer, ele só vai finalizar na transição da adolescência para a fase adulta jovem. Agora, isso fica muito mais difícil quando os pais estão dentro do mercado de trabalho hoje em dia, né? Antigamente você tinha um dos pais, geralmente a figura da mãe, dentro da sociedade, que ficava muito mais dentro de casa. Hoje não há mais essa possibilidade, quase o tempo inteiro os dois estão fora, trabalhando ao mesmo tempo, né? Quem acompanha, quem monitora isso? É verdade, essa condição... Atravessamentos sociais agora. Essa condição socioeconômica, ela sim tem uma interferência direta, né? Porque anteriormente a gente tinha a figura da mãe, né, dentro de casa, acompanhando toda a rotina da criança, sem ter essa introdução da tecnologia dentro de casa de maneira excessiva. E a partir do momento que esse desenvolvimento aconteceu e aí a figura da mãe precisou ter mais esse perfil multioperacional, né? Sim. De lidar com rotina de casa, de filho e de trabalho, quer queira ou não, houve um pouco mais dessa ausência. Mas é necessário, sim, que a vigilância do ponto de vista, né, pessoal, porque antigamente a mãe saía, mas sim, deixava com um parente, né? Um avô, um tio, enfim. E hoje, às vezes, a gente consegue perceber uma influência, porque aí o familiar, o responsável precisa sair para trabalhar, precisa do suporte, por exemplo, né, da babá, e aí a babá pode ou não interferir utilizando a tela para estimular o prazer, né? A criança, a diversão da criança, entende? Então, essa terceirização, ela é preciso ter também a vigilância. A gente vai continuar a nossa conversa no segundo bloco, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta mais contraplano para você. Voltamos com o segundo bloco do programa Contraplano de hoje, discutindo o uso excessivo de telas, especialmente na infância e adolescência. Rodrigo, a gente pode falar que a gente está vivendo um momento de dependência digital? Está muito difícil para as pessoas e também para crianças e adolescentes se desconectarem? Eu acho que a gente está vivendo um momento de dependência, mas é também porque a gente está vivendo um momento de adaptação. Né? Então a gente não está ainda sabendo como gerenciar o próprio uso e, consequentemente, o uso dentro de casa. Existem casos que a gente vai identificar que aquele uso está desadaptativo, ele não está conseguindo dar conta de compromissos escolares ou, no caso de pessoas mais velhas, assim, né, acadêmicos e de trabalho. Mas eu acho que tudo isso passa por uma adaptação. A gente não sabe ainda, né, como que a gente vai lidar com isso de uma maneira que não vai trazer tantos prejuízos, pelo menos, mais ganhos que prejuízos. Faz sentido para ti lá na escola? Faz sim. Eu acho que está todo mundo tentando se encontrar. E é a família, a escola, o contexto clínico, todo mundo está tentando se encontrar nesse uso das tecnologias. E realmente é uma adaptação, aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Pós-pandemia, o contexto foi assim, a gente entregou para os nossos filhos umas telas, as escolas tentaram se organizar, entregaram umas telas para as crianças e a gente não pensou em como treinar isso, como organizar isso. Então, por exemplo, eu vivencio alguns casos que são preocupantes, por exemplo, de criança com 8 anos, ela tem celular e ela tem um acesso ao WhatsApp, ela tem grupo de WhatsApp. O bullying gera dentro daquele grupo do WhatsApp, ela não sabe como gerenciar isso. E cadê o monitoramento da família? Não, mas eu vou dar o celular para ele porque todo mundo tem celular. Então ele vai ser excluído do grupo porque ele não tem celular. Então a família acaba sendo forçada nesse processo a entregar o celular. Eu tenho casos de crianças que adolescentes que criaram uma página fake, por exemplo, né, sobre um colega. Então, e aí a gente entregou, como é que foi a orientação disso? Qual é a orientação que a escola está fazendo? A escola diz assim, não, para eu ter mais aluno, para a gente desenvolver um trabalho inovador, eu vou entregar um tablet para a criança. Aí diz assim, não, eu bloqueei esse tablet, ele só consegue acessar aquilo que a escola propõe, mas não é, porque eles são muito mais espertos que a gente, eles descobrem como desbloquear o tablet, entendeu? Esse tipo de bullying ele já existia, só que num outro contexto que talvez não ganhasse uma proporção de visibilidade grande. Muito maior. Né? Não ganhava. E o cyberbullying, ele ganha uma proporção muito grande, é muito grave, porque
essa criança, sobre o que eu falei anteriormente, ela tem mais dificuldade de fala porque ela não interage com outras pessoas, ela fica na tela. Então ela entra em sofrimento sozinha. E a gente só percebe que ela está vivendo o cyberbullying ali, naquela situação, porque o comportamento dela modifica. Ela fica mais triste, ela fica mais caladinha, ela começa a querer ir mais ao banheiro, ela começa a se alimentar mal, gente, interfere no sono, a gente precisa falar sobre sono. O sono dela perde uma qualidade muito grande, é quando a gente identifica. Mas o que era ideal era a família monitorar esse celular, conseguir monitorar. Gente, a criança diz assim, não pega meu celular porque o celular é meu. E ainda tem outras questões de legislação, né, que é muito difícil para a gente agir nesse lugar. Então, a família precisava estar olhando aquele processo. Mas o que é que está acontecendo? Não é o que está acontecendo real, né? Está todo mundo utilizando e sem esse monitoramento e sem saber como fazer. E eu acho que tudo parte de um novo gerenciamento. Né? A gente tem um contexto de família nova, a família está fora de casa, a gente precisa se adequar a esse contexto e gerenciar isso. E o que eu falo muito para as minhas famílias, tu tem que ter um planejamento novo para a tua vida nova. A vida é nova, o planejamento tem que ser para essa tua nova vida. E não pensando naquela família que continuava em casa, com o pai, mãe em casa e a criança em casa. Não é assim. É igual o Benedita, professora. Eu não posso dar aula para os meus alunos como eu dava aula há 10 anos atrás. Não funciona. Eu preciso ter um comportamento novo, trazer a tecnologia para a sala, de uma forma que vai ajudar aquela criança. Joana, e você se depara com muitos casos assim também no dia a dia? Qual é a queixa mais recorrente, por exemplo, dos pais? Na verdade, às vezes a queixa que chega no consultório, ela é bem diversa. Às vezes a própria família não consegue reconhecer que aquela queixa final tem toda uma origem possível dentro da influência tecnológica. Porque, por exemplo, às vezes tem muitas famílias que chegam com a queixa de meu filho está se alimentando mal, seja por uma recusa, seja por uma compulsão alimentar. E aí, né, a que mais chega realmente é a compulsão alimentar associada ao sedentarismo, com a recusa de realização de atividades físicas, onde a gente consegue começar no questionamento da consulta, você consegue perceber que não é só o perfil alimentar, mas você vai conseguir perceber que a rotina do sono ela está prejudicada, porque é uma criança que não consegue largar aquela dependência do eletrônico e ao passo que isso interfere na quantidade e na qualidade daquele sono, e no dia seguinte é uma criança que está exausta, que não tem interesse na parte cognitiva da escola, que não tem disposição na parte física das atividades, que para suprir essas outras queixas, ela acaba tendo a necessidade da compulsão alimentar. Então aí a gente consegue perceber o quão a repercussão pode acontecer de maneira bem variada. Efeito cascata. O efeito cascata. Eu posso perguntar uma coisa para ela rapidinho? Eu queria saber se tu percebes uma diferença entre as queixas que vinham relacionadas à tecnologia lá no teu consultório, de antes e depois do período pandêmico, se a queixa é igual, mas a intensidade daquilo mudou. Queixa, ela houve uma mudança sim. Inclusive no atendimento geral da pediatria, uma queixa que se tornou muito comum foi a alteração de comportamento. Perfeito. A criança está muito irritada, ela está muito desatenta, meu filho está muito agitado, ele não consegue se concentrar nas brincadeiras, ele não tem interesse por sair de casa, fazer novos amigos. Então, essa queixa não era um assunto comum recorrente, né? De acontecer na consulta da pediatria. Era uma queixa possivelmente de já ser direcionado na especialidade. Mas hoje eu consigo perceber que essa demanda ela está acontecendo cada vez mais frequente dentro do consultório pediátrico. A gente recebeu, assim, da minha lista, eu ficava de espera, 2 crianças, 3, de repente eu estava com 15 crianças. 15 crianças que o pai trazia o diagnóstico de TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador,
já diagnosticado, né? Com certeza meu filho tem TOD, com certeza. Ele não obedece à regra, ele descompensa, ele se irrita, o não para ele é muito forte. Não, Benedito, eu queria que você olhasse porque ele tem TDAH. Com certeza, ele está muito hiperativo, ele está muito desatento. O Benedito, ele não consegue interpretar o que ele está lendo. Será que esse menino não tem dislexia? Então, assim, já tinham lido sobre, ele já tinha um pré-diagnóstico. E, na verdade, chegavam não, ensaiados já ali, estava né? tudo pronto, assim, de criança chegar e dizer assim, tia, eu acho que eu tenho dislexia, porque eu escrevo espelhado uma criança. Então, imagina isso, gente. E não era nada disso. Então, assim, a gente viveu um processo, eu, as nossas parceiras aí na psiquiatria, na neuropediatria, na neuropsicologia, da gente estar cheia, a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, não era nada. A gente fez muitas avaliações para dizer assim, não, mãe, só tem que reorganizar a vida. Agora, como é que se reorganiza essa vida? A gente está falando reorganização da vida dessas crianças e adolescentes. Sim. Mas se o próprio pai também está inserido dentro desse contexto de um uso excessivo de telas. Pronto. Não precisa passar por ele primeiro, esse reconhecimento também? Ou se não por ele primeiro, ao mesmo tempo? Ao mesmo, pelo menos. A gente tem uma coisa da clínica que a gente chama de comportamentos clinicamente relevantes. E basicamente é uma coisa que você observa em atendimento, um comportamento e que ele é uma espécie de amostra do que aquele paciente manifesta lá fora. Então ele vai encenar ali algumas coisas muito próximas do jeito dele de agir lá fora. Então, uns CCRs, né, uns comportamentos clinicamente relevantes que começam a surgir com muito mais frequência é o uso do celular dentro da própria sessão, onde a gente precisa intervir, olha, nesse momento a gente tem que estar bem mais participativo, que se eu estiver atendendo uma criança, né, o que o tio está falando, eu queria que você prestasse atenção, mas acontece dos pais utilizarem o celular dentro das consultas, quando a gente faz uma onda evolutiva, uma anamnese. Então eu fiquei pensando, é um desafio que é muito difícil, porque está muito nas entranhas. É verdade, já, né? E até quando a criança, ela tem uma atitude de criança normal, Sim. mesmo assim, ela pode ser estimulada a conter aquele comportamento com a exposição de tela. Por exemplo, Perfeito. às vezes eu tenho realizado uma consulta de rotina de puericultura, onde a criança de 1 ano ela pode ter alguns comportamentos de recusa durante o exame, que é preciso ter todo, né, um jeito, uma conquista de confiança para que ela consiga me permitir chegar perto e desenvolver toda a minha investigação clínica. E aí, nesta hora, facilmente alguns pais chegam e expõem, e colocam um desenho, uma coisa no celular. Eu disse, mas por que o celular? Não, porque se eu não colocar o celular, ela não vai deixar você examinar, ou então ela não vai deixar a gente conversar e eu quero explicar o que está acontecendo. Mas ela não consegue perceber o quão isso pode estar modulando esse comportamento alterado que ela tanto se queixa. O pai, no meu caso, diz assim, eu vou levar ele medicado para você avaliar. Ou não, tia, ele tem que ficar quietinho. Eu disse, não, quanto mais ele bagunçar a minha sala, melhor para mim. Mais real. Porque eu consigo perceber. E no trabalho da psicopedagogia, não tem como eu trabalhar sem não inserir essa família. Então a família tem que estar comigo. E aí como é que eu insiro a família? Eu já começo numa anamnese, eu brinco que minha anamnese tem 10 páginas. Mas ela é proposital. Por quê? Porque quando eu estou fazendo aquela investigação, o pai começa a se perceber no contexto. E é maravilhoso, porque terminando a anamnese, ele diz assim, eu já sei o que eu tenho que mudar, eu já sei o que eu preciso fazer. Porque ele precisa se perceber. Então é muito fácil eu dizer assim, minha criança, ela almoça na tela, ela janta na tela, eu tento tirar, ela não aceita, ela grita, ela fica irritada depois da tela. E você também age da mesma forma. Porque quando a gente está no celular aqui, a nossa criança está aqui, mãe, você para, menino. A gente dá logo um grito nele. Então a gente também fica irritado. Só que nós somos adultos, né? Eles vão descompensar mais do que a gente. A Benedita falou ainda há pouco da questão do cyberbullying. E parece que um dos problemas também do uso de telas, que é quando você está vendo desenho, você está vendo ou jogando, você tem um tipo de atenção voltada para aquilo que está sendo passado. Mas que são as redes sociais, né? Que potencializam outros problemas. Por exemplo, o problema do cyberbullying que você trouxe, o problema da pedofilia, que você pode ter ou disponibilizar muitas vezes o acesso a essas crianças e adolescentes, e também o problema da questão da comparação de vida, né? Que já existe entre nós adultos, do ponto de vista das redes sociais, em que se colocam imagens de vida de outros adultos. Será que isso também perpassa pelas crianças ou adolescentes, que de repente pode utilizar e podem olhar a vida do outro, entendendo que aquela vida é a vida ideal, a vida melhor? Como é que esses problemas também de uso de redes sociais interferem, de repente, na vida
dessas crianças, desses adolescentes, Rodrigo? Eu acho que tem uma coisa que, enquanto a gente conversa, vou dar de exemplo isso, né? A gente está aqui discutindo esse uso de telas e nós nos incluímos Sim. como pessoas que são, em algum momento, atingidas por esse uso não adaptativo. Então, a gente está imerso naquilo e vivendo aquilo ao mesmo tempo que a gente está questionando e problematizando isso, né? No que diz respeito ao cyberbullying, eu acho que... Perdão, no que diz respeito a essa coisa de você ver nas redes sociais, a gente pode discutir o cyberbullying mais adiante, eu acho que a gente consegue racionalizar que aquele conteúdo que está sendo propagado ali, ele é um recorte, a gente consegue sentar aqui e conversar sobre isso, mas na prática a gente vai se ver imerso. Eu vou consumir aquele conteúdo e eu nem vou me dar conta do tanto que aquilo está me atingindo. Eu vou saber que aquela é uma viagem que a Benedita postou e tudo, mas que naquele dia ela se estressou, ela estava chateada, ela estava com dor de cabeça, mas eu só vou ver aquele momento dela na praia, nas férias. Então eu não vou conseguir me desligar daquilo, né? Desvincular, mesmo que racionalmente eu saiba. Isso nós adultos. Imagina como que isso funciona em alguém mais jovem. Essa habilidade de ser isso, eles diante dessa exposição, a imaturidade cerebral faz com que eles não consigam diferenciar o mundo virtual da realidade. Assim como em jogos, né? Assim como nas redes sociais. Acham que a vida daquela terceira pessoa ela é perfeita. E existe uma comparação negativa no que diz respeito à vida própria, onde começa as insatisfações, as tristezas excessivas, sim, as inseguranças, gerando, às vezes, ao final, comportamentos depressivos mesmo, né? Porque a comparação ela é exaustiva. E injusta, porque ela é irreal, né? E aí eu bato na tecla de novo, de que tem que ter orientação, gente. A gente tem que orientar mais. E a gente está entregando. Está aqui, ó, o YouTube está livre para você utilizar. Está aqui o celular para você. De maneira indiscriminada, né? Gente, e a gente não está parando para ver isso. Então, o meu filho, ele tem tablet, mas existe uma orientação para ele de uso. O tempo que ele tem que ficar, o que ele pode acessar, os cuidados que ele tem que ter, se alguém se comunicar com ele lá, o que ele tem que fazer. E ele super tem medo. Ele foi jogar um joguinho e uma voz falou, ele ficou desesperado. Mas por quê? Porque a gente fez uma orientação para ele, porque é o que é real. Sim. E no geral, é o que me preocupa em relação às famílias, né? A gente só entrega. Assim, tem família que diz assim, Benedita, eu tô com tanto medo, porque eu quero muito dar o celular para ele, mas eu tô com medo do que vai acontecer. Faça a orientação sobre o uso do celular e a orientação sobre tudo, né? Quando uma criança cria uma adolescente, uma página fake com a imagem de um colega, isso é muito grave. Mas aí teve orientação sobre? Não, porque a adolescente cria para brincar sobre a situação. Será que ele entende as dimensões daquilo que ele está fazendo? Essa dimensão tem que ser esclarecida para eles, né? Pois no próximo bloco a gente vai começar a falar, o último bloco do Contraplano, um pouco sobre de que forma a gente pode potencializar um uso saudável dessas telas para crianças e adolescentes. Sim. A gente vai para um rápido intervalo e na volta o último bloco do programa Contraplano de hoje. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano de hoje, debatendo o uso excessivo de telas, principalmente para crianças e adolescentes. Nossos convidados, a pedagoga Benedita Frazão, psicólogo Rodrigo Oliveira e a pediatra Joana Portela. Bom, a gente terminou o segundo bloco falando numa relação saudável que a gente pode ter com as telas, com as novas tecnologias. Existe uma receita, Joana, para isso? Então, eu acho que a principal orientação que pode servir como receita é que haja uma mudança de hábito familiar, onde você precisa ter a contribuição dos adultos daquela família para que a interação entre os adultos e as crianças com a tecnologia ela seja sim potencializada de uma maneira positiva, né? A gente sabe o quão a tecnologia abre as portas para o conhecimento. Então, ele consegue sim, a partir do momento que a gente consegue orientar e estabelecer aquela quantidade de tempo recomendada como uso saudável para aquela faixa etária,
E durante a utilização daquele tempo com atividades que sejam com estimulação cognitiva, que podem gerar prazer para aquela criança, por exemplo, uma atividade de leitura, né, uma atividade de desenho dentro da tecnologia, ela pode sim despertar mais interesses com sensações de prazeres, sem obrigatoriamente eu ter que lançar mão de um jogo, né? Onde a gente sabe que o jogo, sim, ele tem uma influência bem negativa. Esse tempo é diferente entre crianças e adolescentes. Até você falava no primeiro bloco um pouco assim de que 0 a 2 o ideal é não usar e colocava em outras faixas etárias aquilo que é a recomendação, né? Você pode só lembrar para a gente um pouco? A gente recomenda, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, ela determina que não seja exposto a criança de 0 a 2 anos a condição de tela, seja tela como televisão, tablets ou celulares. A partir de 2, né, ou seja, de 2 a 5 anos, você pode ter uma estimulação saudável numa duração de 1 hora por dia. E acima de 6 anos, você deve recomendar um tempo limite de 2 horas por dia, justamente para que a gente não consiga ter uma influência negativa no que diz respeito à dependência tecnológica. Porque a dependência tecnológica, ela existe, ela é sim uma condição que causa transtorno, seja no adulto, seja na criança, e que o tratamento, a terapia familiar de mudança comportamental, ela também gera, a depender do tempo de uso, períodos até de comportamentos de abstinência. Sim. Nós adultos, a gente também a gente sofre esse tipo de influência. Você consegue perceber, se você for numa viagem em um fim de semana que você fica sem internet, você fica sem comunicação por redes sociais ou por qualquer outro tipo de aplicativo, você sente alterações, né, no seu próprio comportamento, no que diz respeito, às vezes, até você ficar ansioso por ter conhecimento de atualizações de notícias, se alguém de me contatos. mandou mensagem, eu passei um dia sem responder, o que vai acontecer, né? Sim, e assim Como é o outro fato. vai se sentir se a gente não responder. Então, na criança também. Então, por isso é que é tão importante que a mudança de hábito comportamental ela aconteça dentro do núcleo familiar. E aí estende, né, para a escola, para os amigos, enfim. Ela acaba tendo a necessidade de uma mudança cultural. É uma conquista que não é fácil, mas ela pode existir. Ao passo que a gente continue com essa... gradativamente com essa conquista, com essa insistência de mudança comportamental. Pode ser que um dia hoje eu não consegui, fiquei mais tempo no celular por necessidade de trabalho, por necessidade de escola, mas amanhã isso não volte atrás e a gente não dê continuidade na insistência. E a escola? A Joana destacava que é importante, né? Claro que não é ela sozinha, o ideal é que seja ela articulada com a família, mas de que forma ela tem tentado fazer essa potencialização do uso dessas tecnologias, do uso dessas telas, Benedita? Pronto, a escola, eu acho que a gente parte ali, né, de tentar ter uma mudança de hábito do que a gente está praticando, né? E o que a gente traz como orientação família do ponto de vista da escola é estabelecer regras dentro de casa, e quem determina a regra dentro de casa é o adulto. E uma sugestão que a gente sempre traz para a família é fazer uma rotina visual daquilo que a gente quer que aconteça. Porque a gente não está em casa o tempo todo. Então, deixar isso visualmente anotado, o horário de cada ação que a criança tem que desenvolver é importante. Então, monta o horário lá do café da manhã, o horário do banho, o horário de ir para a escola, o horário de usar a tela. E faz aquela rotina e deixa visualmente para a criança ir lá fazer o checklist daquilo que ela executou. Explicar essa rotina para ela é muito importante, conversar muito com ela sobre a rotina e sobre a importância de cumprimento dela. Trago a sugestão da cestinha de celular, que eu uso muito lá no CEAP e funciona muito bem. O que é a cestinha de celular? A gente deixa uma cestinha no cantinho da sala, numa mesa. Todo mundo chega e coloca seu celular lá, professores e alunos. Então, todo mundo passa os 45 minutos dentro da sala de aula sem usar o celular. É uma orientação maravilhosa para o horário do almoço, por exemplo, para que a gente consiga obedecer a regra e não acesse o celular na hora do almoço. Então, ter essa cestinha para que todo mundo tenha um autocontrole de fato. Sempre orientar o seu filho sobre o uso do celular, precisa orientar, não é só entregar.
E essa orientação é sobre o que acessar, o que não acessar, qual o conteúdo que é perigoso, o que não é, o que pode e o que não pode ser feito, né? Você precisa fazer na hora que entregar, gente, isso é muito importante, tá? Monitoramento e a questão das regras dentro de casa. A regra estabelecida, ela tem que ser cumprida. E a gente não pode ficar cedendo muito, porque a nossa criança ela é diferente, a criança de hoje é diferente, ela tem uma maturidade muito diferente da gente quando era criança, então ela vai insistir. Ela vai tentar te persuadir, elas têm tanto argumento que a gente às vezes não tem argumento para elas, mas a regra ela tem que ser cumprida. Aí sim a gente consegue ajustar melhor esse comportamento. Então, assim, agora tem um desafio que você colocou no primeiro bloco, que passou e a gente acabou não avançando, que é a formação desse professor também, que muitas vezes não tem nenhum domínio dessa tecnologia, no sentido de fazer a orientação de um uso correto daquilo que ele mesmo não utiliza, né? Pronto. Esse é um ponto extremamente importante, né, para o contexto escolar, que é a escola trazer esse professor para esse tipo de formação, né? Eu sempre brinco que a escola faz investimento em planejamento, né? Toda hora eu recebo um convite para estar numa escola e na maioria desses convites eu nego, porque a gente está falando de coisas que elas não são necessárias no momento, né? E formar esse professor para esse público novo é o primordial agora, né? Professor, está aqui, ó, como é que você vai acessar, o que você tem que estimular no seu aluno. Não é só dizer para ele, pesquisa, faça atividade posta, é saber como fazer isso, por que você tem que fazer isso, por que é importante fazer. Né? Então a escola precisa ficar atenta a isso, não é só aplicar e inserir um monte de aplicativo, que é isso que as escolas, as mães dizem assim, meu Deus, eu não sei acessar 5 aplicativos na escola dele, ele não escreve mais agenda. A agenda chega online. Então a criança não tem mais o hábito de olhar no quadro e anotar. Professor, em algumas escolas aqui em São Luís, eles corrigem o trabalho dos alunos todo digital, gente. Então, assim, a criança está escrevendo errado, o adolescente no ensino médio. Porque... E o corretor ajuda muito ajuda também, né? muito. Então, assim, tá ótimo, eu acho maravilhoso entrar a tecnologia, mas a gente precisa retomar algumas coisas. O meu filho chegar em casa, escrever na agenda dele, para mim é maravilhoso. Eu estou trabalhando na parte neurológica dele, psicomotora dele, o espaçamento, a atenção dele alternada e dividida. Quando ele olha para o quadro, ele tem que fazer isso aqui. Ele diz, mamãe, eu não vou escrever não, porque eu já sei ler. Entendeu? Porque não tem esse estímulo, ninguém corrige mais a atividade do menino lá. Olha, a regra para escrever M é antes de P e B no meio de palavras. Não tem, porque eles já têm um acesso mais fácil na tecnologia. Então a gente precisa, assim, tem que pesar, né? O Rodrigo falou muito sobre isso, a gente tem que se adaptar a esse contexto, mas tem alguns modelos que a gente precisa voltar. E escrever correto, falar correto, ter um bom entendimento, conseguir contextualizar, discutir é primordial para a nossa vida. E acho que essa formação de educadores também precisa passar por um lugar de uso da tecnologia só pela tecnologia, para que a gente não caia nesse lugar de, esse recurso vamos implementar aqui, e às vezes tem uma função pedagógica ali, de não utilizar ele naquele momento, como você falou do registro da agenda. Né? Da agenda, Agora, Rodrigo, é fácil se desconectar, ficar off? Gente, quem descobrir conta que a gente... Eu acho que o legal dessa conversa é que a gente comentava antes, né? A gente leu sobre o briefing ali do que era o nosso papo e a gente se pegou num lugar muito parecido, que é como a gente vai fazer um recorte tão exclusivo de infância e adolescência se a gente está falando de uma coisa que atinge todos nós, né? Sim. Então eu penso que eu pego carona no que a Benedita falou sobre monitorar o uso ali das tecnologias da criança, mas eu acho que quando a gente entende que é uma coisa que atinge todo mundo, esse convite, talvez ele fique mais promissor. Eu penso numa lógica assim. Existe uma coisa que a gente chama de custo de resposta. Então, quando eu uso a internet muito frequentemente, eu tenho um nível de satisfação muito alto e que para eu atingir esse mesmo nível nos meus estudos ou nos meus ambientes de lazer, o meu custo de resposta é muito alto para um reforçador muito baixo. Eu demoro para atingir aquele mesmo nível de prazer. E o celular não, ele está na minha mão. Então, talvez quando a gente aceita que para a gente ter alguns ganhos a médio e longo prazo, eu vou precisar de um custo de resposta mais alto, em outras palavras, eu vou precisar tomar banho, me vestir, sair de casa, pegar talvez um trânsito, mas até eu chegar no cinema, que eu vou encontrar meus amigos e tudo. Mas se a gente entende que essa lógica opera dessa maneira, a gente não fica com uma expectativa tão irreal desse processo de utilizar menos tecnologia. Não é tão simples, não é tão fácil mesmo, dá trabalho. Então, talvez aceitar que sim,
A gente viveu um mundo um pouco mais distante das redes em alguns momentos, dá um pouco mais de trabalho, mas as consequências a médio e longo prazo elas podem compensar. Agora, é exagero, Rodrigo, dizer que a Joana utilizou o termo abstinência, né? Sim. Que esse desconectar pode ser tão difícil quanto, por exemplo, alguém que se desconecta da bebida, alguém que se desconecta de outros vícios? Eu acho que a minha vivência está bem afinada com a fala da Joana, porque a própria análise do comportamento compara algumas estratégias para tratamento de dependência tecnológica com o tratamento de alguns transtornos alimentares. Porque você não pode deixar de comer, de se alimentar, mas você precisa otimizar a tua relação com a comida, de modo que você se alimente de uma maneira que vai te trazer mais ganhos do que perdas. No uso da tecnologia também, porque a gente tem o uso legítimo para trabalho, para estudo, e a gente vai precisar intervir no uso recreativo. Então, é difícil, a gente vai precisar, você não pode chegar, né, para discutir isso e para trabalhar com seu paciente querendo que ele se abstenha totalmente do uso da tecnologia. Vai ter que ser mesmo uma estratégia, um trabalho de pedreiro mesmo, ali aos pouquinhos, um tijolo por vez, porque ele vai precisar entender que eu não posso deixar de usar totalmente, mas a maneira como eu utilizo precisa mudar. A gente está chegando no final do programa e eu queria deixar um minuto para cada um de vocês fazer considerações finais sobre esse tema, começando por você, Benedita. Maravilha. Então, muito obrigada pelo convite, foi válido demais, né, trocar essa experiência e conversar sobre o tema. É muito importante porque a gente pode trazer esse alerta para a família, alerta para as escolas, alerta para todo mundo, que é importante sim a gente olhar com maior carinho esse lugar, né? A gente está falando que as crianças estão chegando no consultório com um diagnóstico pré-determinado pela família, que ele não existe, e a maioria dos casos é o uso de tela que está interferindo no processo. Então é importante sim a gente olhar com carinho, a gente tomar de conta da nossa criança nesse lugar, desacelerar, nós estamos acelerados demais e a tecnologia acelera a gente também, e por conta disso a gente deixa de ver o risco que está dentro da nossa casa, né? E ele é real, gente, ele é real, eu vejo isso todos os dias em atendimento, vejo crianças em crise de abstinência por conta da tecnologia e dói na gente. Dói muito, porque é muito difícil, porque a droga você pode tentar não comprar, esconder a criança daquele contexto, e a tecnologia não, está lá. Para onde ela for, ela vai encontrar. Então, dói muito, é muito difícil para a gente trabalhar a criança e pensar em estratégia para resolver essa situação. Então, pais, famílias, vamos ficar mais atentos e nós, CEAP, eu, Benedita, estou à disposição para alguém que queira conversar e pensar em estratégia. Muito obrigada. Rodrigo? Eu acho que esse bate-papo fica como um convite para os pais mesmo, de reflexão, né? Sim. Eu acho que é entender que vai ser difícil, mas que existe uma parcela de responsabilidade muito grande em como esse uso, que pode ou não ser problemático, vai se instaurar ali na rotina da criança. Então, acho que fica a reflexão aí para os pais que a gente precisa se observar, né? Analisar mais criticamente o uso que a gente faz desses recursos para depois a gente tentar dar modelo para essas crianças, né? Em vez da gente ir lá só na pontinha do iceberg e dizer, doutora, me ajuda aqui. Então eu acho que é por aí, acho que é um convite para a gente analisar e mesmo questionar, né? Se questionar sobre o uso que a gente faz antes de tentar interferir diretamente com os filhos. Né? Joana? O que eu destaco aqui é realmente que as famílias não deixem que a tecnologia interfira de maneira negativa nos laços familiares. Sim. As relações familiares, elas precisam serem preservadas da melhor forma possível, na tentativa de trazer a tecnologia de maneira qualitativa e positiva para dentro desses laços familiares, para que não haja distanciamento entre pais e filhos no que diz respeito às conversas, aos sentimentos, a essas relações, né? Então, pais realmente assumam a sua responsabilidade no cuidado desta criança, na vigilância desta criança, na orientação desta criança. Afinal de contas, a gente tem um poder incrível de desenvolvimento no potencial cognitivo daquela criança, no amadurecimento. Então, com certeza é um papel que vale a pena investir. Mais uma vez, muito obrigado.
Chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você acompanha a reprise desse programa em nosso YouTube e também em nossa programação. Até a próxima semana com mais um Contraplano.